Olá pessoal, sou Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindo ao Dr. Apple News dessa semana, o 48º da nossa sequência aí toda sexta-feira de notícias sobre Apple. Se você quiser acompanhar via podcast, acompanhe os links aqui embaixo na descrição das melhores plataformas, ou então procure Dr. Apple nessas plataformas que você vai encontrar o canal aí com esse news toda sexta-feira, ok? Agradecer a todo mundo que colabora, Antônio, Renato, Armiston e todas as pessoas que vão mandando notícias aí para mim, para a gente poder colaborar com todo mundo e espalhar as notícias, beleza? Vamos dar sequência então, que a gente tem algumas informações importantes para poder falar hoje. A primeira informação é que saiu a atualização essa semana dos Macs, né? Com o macOS que era ali na 10.15.5, que implementou um sistema interessante de gerenciamento de baterias. O mesmo gerenciamento que nós temos já nos iPhones e nos iPads, também agora entrou aqui para os Macs. Então é importante que a gente faça a atualização, faça o backup sempre antes, como eu sempre recomendo, e depois siga com a atualização. Lembrando também que as versões anteriores, como Mojave, High Sierra, também tiveram atualizações suplementares, então se você tem um Mac mais antiguinho aí, também faça o backup, também faça a atualização para manter a tua máquina sempre com as correções de erros e com os fechamentos de portas de segurança aí e manter o nosso Mac sempre seguro, perfeito? Próxima notícia que eu separei para vocês é a respeito do MacBook com o processador ARM. A gente já vem falando sobre isso já há algumas semanas e parece que essa notícia realmente está se confirmando, e antes do que a gente espera, esse Mac com o processador ARM, deixando a Intel para trás, vai sair aí talvez no final desse ano, no mais tardar no comecinho do ano que vem. Tá? O vazador de informações é o Chocobit. Ele tem um nome, esqueci o nome dele aqui, não sei se vai estar escrito aqui. Field, né? Exatamente. O Field está dizendo aqui que talvez venha o Mac antes do que a gente espere. Será que agora na WWDC a gente vai ter essa novidade aí pra gente? Como é que vai ser essa questão com o Windows, né? A gente ainda está meio que perdido com relação a isso. Tem muita gente que depende do Windows no Mac para poder rodar algumas aplicações específicas. A gente não sabe como que vai funcionar, porque deixando de usar o processador Intel fica um pouco mais complicado da gente trabalhar com o Windows. Mas a Apple deve estar pensando em alguma alternativa, ou então realmente vai descartar a hipótese de instalar o Windows no Mac. Vamos ver o que vai acontecer, vamos esperar mais um pouco para ver o anúncio oficial da Apple aí, ok? Próxima notícia que eu separei para vocês é a respeito do Bill Gates, da Gates Foundation, né? Comprou aí 501.044 ações aí da Apple, fortalecendo aí a Apple, obviamente, e também a sua própria grana, né, seu próprio patrimônio. Lembrando que do mês que ele comprou, foi alguns meses atrás, essa notícia chegou agora pra gente, né, as ações valorizaram em 25% desde então. Então foi uma grande sacada, uma grande jogada aí do Bill Gates comprar as ações da Apple, né, naquele período, né? Lembrando também um pouco de história para vocês, que lá em 97, quando o Steve Jobs voltou para a Apple, a Microsoft teve um papel fundamental para reerguer a companhia, que estava quase em falência, né, comprando 150 milhões de dólares em ações, injetando uma grana violenta na Apple para que a Apple pudesse se tornar o que ela é hoje, né, lançar o iMac, o iPod e aí toda aquela sequência de produtos que a gente já conhece. Então, eu lembro, eu estava vendo essa keynote na época e a gente ficou bem decepcionado, porque a gente sabe de toda a briga que houve entre a Apple e a Microsoft, mas a gente não pode abrir mão dessa situação, porque a Microsoft realmente salvou a Apple naquela situação. Se não fosse a Microsoft, a gente estaria numa situação completamente diferente hoje em dia, né? Então mais uma ação aí do Bill Gates com relação a isso, comprando ações da Apple, fortalecendo, que fez com que a Apple se tornasse novamente a empresa mais lucrativa, a maior empresa dos Estados Unidos. Quiçá do mundo, né? Não sei se é só dos Estados Unidos, mas quiçá do planeta todo. Mas vamos lá. Uma notícia interessante para a gente aí que usa a Siri, que gosta da Siri. A Apple comprou uma startup do Canadá,
chamada Inductive Inc., lá do Canadá, que trabalha com inteligência artificial para poder corrigir qualquer tipo de erro com relação às assistentes pessoais, no caso aí a Siri. Então, uma grande compra da Apple, a gente usa bastante a Siri, sabe que a Siri não é perfeita e com certeza qualquer tipo de movimentação para melhorar o uso da Siri vai facilitar ainda mais. Tem muita coisa que eu faço no iPhone e no Mac, no iPad, sem precisar digitar, sem precisar usar os dedos, então eu só peço para a Siri e ela faz isso pra gente. Tá? Eu estou planejando aqui um curso específico da Siri, creio que em breve a gente já vai lançar esse curso aí para que você possa aproveitar todos esses recursos que a Siri oferece para a gente nos sistemas da Apple. Tá muito legal, recomendo que você utilize também. Próxima notícia com relação ao iPhone 11 comparado com o iPhone XR, né? Lá no ano passado, quando a gente começou a falar sobre isso, a gente tinha dito que o iPhone XR foi o iPhone de maior sucesso em vendas, né? Se a gente for ver aqui o gráfico não, a tabela, né? Lá no primeiro quarto de 2019, o iPhone XR tinha vendido 13,6 milhões de unidades. E esse ano, no primeiro quarto de 2020, o iPhone 11 ultrapassou o XR vendendo 19,5 milhões de unidades. É o iPhone de maior sucesso aí. A gente vem batendo esse recorde ano após ano. Toda vez que a Apple lança um novo modelo, ela acaba batendo esse recorde de unidades vendidas. Tomara que continue assim, né? Com certeza é um equipamento muito bom mesmo, comparado com os anteriores, né, vai sendo melhorado cada vez mais. Apesar das pessoas ainda reclamarem, porque não tem muita inovação e tal, mas mesmo assim vende pra caramba, né? Bom, vamos lá. AirPods, os futuros AirPods aí, principalmente na linha Pro, com certeza, existe alguma patente, alguns rumores aí de sensores de saúde dentro do AirPod. A gente já tem isso no Apple Watch, tem alguns sensores no próprio iPhone e tal, como o passômetro e tudo mais, e a Apple está investindo para poder trazer esses sensores para dentro do AirPod. Então a gente vai conseguir ter aí alguns sensores, por exemplo, como frequência cardíaca, a movimentação de cabeça e o passômetro também dentro do próprio AirPod. Então é mais um equipamento que vai poder medir de forma mais acurada, de forma mais correta, essas questões de saúde, utilizando aí o Ambient Light Sensors. Muito legal, né? Muito legal. Realmente o AirPod está se tornando um equipamento aí fundamental para todo mundo. Próxima notícia com relação à patente, isso aqui é muito legal, pessoal. A Apple está investindo muito em wearables, né, em dispositivos usáveis. Inclusive, nesse primeiro quarto de 2020, foi a parte, né, a linha da Apple que teve mais lucratividade. E a Apple está investindo aí numa roupa ou num acessório para roupa que possa dar um feedback para pessoas que têm deficiência visual, as pessoas que são cegas, né? Então o mais legal disso aqui é que você vai poder utilizar vários equipamentos para poder detectar objetos próximos, né, como está dizendo aqui nesse gráfico. Então teria um dispositivo na própria mão, que pode até ser o iPhone, a gente ainda não sabe, o Apple Watch e esse dispositivo na roupa, com câmeras e sensores de retorno de feedback de tátil, né, aquela tremida, para poder avisar a pessoa de algum obstáculo na frente. Eu lembro de um amigo meu cego, já há muito tempo atrás, que eu perguntei para ele qual que era a pior parte de ser cego, e ele falava que a pior parte era ele bater o ombro naquelas lixeiras suspensas, né, que ficam no muro, porque ele vai andando com a bengalinha para poder ver se tem algum objeto no chão ou próximo ao chão, né? Então aquelas lixeiras suspensas ele não via, então ele batia a cabeça, batia o ombro e tal. Se você tem deficiência, anda pela rua aí, comenta, porque eu tenho certeza que você também sofre com isso, né? Outra coisa que ele falava que eu dava muita risada, ele lidava muito bem com essa deficiência visual dele, né? E ele falava que uma das coisas que ele mais odiava era quando as pessoas iam falar com ele, por exemplo, ele estava no ponto de ônibus e perguntava para a pessoa, pô, que ônibus que tá chegando aí? E a pessoa gritava para ele, o ônibus tal, não sei o que. Ele falava, poxa, eu sou cego, não sou surdo, não precisa gritar. Na verdade eu escuto até bem melhor do que a maioria das pessoas, pelo fato de ser cego, você acaba desenvolvendo uma audição bem mais apurada, né? Então ele reclamava muito disso, era um cara muito engraçado, muito espirituoso. Mas muito legal a Apple investir
nesse mercado. É um mercado grande, né? É um mercado aqui estimado de 285 milhões de pessoas que têm esse tipo de deficiência visual no mundo. Então é um mercado bem grande e vai ajudar, obviamente, muita gente com esse tipo de recurso, com sensores ao longo do corpo, né? É muito bacana. A próxima de patente, que o pessoal gosta das patentes aí, é de um dispositivo que tenha múltiplos displays. Aqui pelo gráfico que a gente está vendo, a Apple poderia aproveitar aí o bezel, né, que é aquela moldura do iPad, do iPhone ou do próprio Mac, para transformar esse bezel em um display e poder oferecer informações, propagandas, enfim, qualquer outro tipo de informação dentro de um display utilizando o bezel, além da própria tela já embutida na Apple. Muito bacana isso, muito bacana realmente. Talvez até na parte de trás a gente teria alguma coisa de informação, talvez status de bateria, enfim. Não dá para saber exatamente ainda como que isso vai se desenrolar, mas é uma patente interessante que pode abrir frente para outros tipos de produtos e outros tipos de recursos dentro dos próprios produtos que já existem, tá? Próxima notícia a respeito do cabinho do Lightning, né, daquela entrada Lightning do iPhone e do iPad. A gente tem visto rumores aí que a Apple está preparando o iPhone, talvez esse ano mesmo, sem a porta Lightning, apenas por indução. Mas a gente tem agora o mesmo Shokubit, né, o Field, dizendo aí que a Apple ainda não está pronta para esse tipo de passo, de movimentação com seus dispositivos. Então, talvez isso fique um pouco mais para frente, quem sabe no iPhone 13 ou no iPhone 14, até que ele realmente se torne wireless, sem fio completamente. Mas vamos ver, porque são rumores aí contraditórios, a gente ainda não sabe exatamente como que vai acontecer. O fato é que existe um statement da própria Apple dizendo que os próximos iPhones não virão com fone de ouvido, e esse era um indicativo muito forte de que realmente a porta Lightning ou a porta USB tipo C iria cair, principalmente dos iPhones. Nos iPads eu ainda não sei como é que vai ser, porque muita gente usa para poder ligar HD externo, pendrive e tudo mais. A gente ainda não sabe como que isso vai funcionar direito, mas vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa novela. Mais uma notícia para vocês com relação ao iOS 14. A gente teve alguns vazamentos aí interessantes a respeito do iOS 14, já vem falando algumas semanas sobre isso, né? E nessa semana saiu uma informação de como que o pessoal obteve esses vazamentos do iOS 14. Parece que lá na China alguém teve acesso a um iPhone rodando já o iOS 14 em formato antes de beta, né, provavelmente, e conseguiram extrair o aplicativo, o software, né, o sistema operacional desse iPhone para poder fazer esses vazamentos. Então, provavelmente esses rumores que nós temos aí são bem certos, são bem acurados com relação a isso. E está tendo uma investigação pesada a respeito disso. O Tim Cook não está conseguindo manter os segredos, né? A gente tem vazamentos constantes aí de novos produtos, de novos recursos. O Tim Cook está meio bravo com essa situação toda aí, por não ter esse controle com relação a vazamentos. Então, vamos ver em breve aí, no mês que vem, provavelmente a gente já vai ter essas informações com relação ao iOS 14. Vamos ver quais são as novidades que virão para nós, né? Outra notícia dessa semana é com relação à substituição do aplicativo Mensagens no Mac. A gente sabe que o Mensagens no Mac, comparado com o Mensagens no iPhone ou no iPad, carece de alguns recursos, aquelas animações e tudo mais, né? Então a gente está vendo aqui uma movimentação da Apple de refazer do zero aí o aplicativo de mensagens do Mac, aproveitando aquele Project Catalyst, né? Que é justamente tentar fazer uma fusão dos aplicativos tanto do iOS quanto do Mac. Talvez um passo aí para a gente juntar e ter um sistema operacional integrado para todos os dispositivos. Então, em breve aí a gente vai ter, assim como a Apple já fez com o aplicativo de ações, o gravador e tudo mais, que faz parte desse projeto de integração, a gente vai ter em breve aí, talvez na próxima versão do macOS, um aplicativo de mensagens refeito aí, talvez com todos os recursos que a gente tem no próprio iPhone. Vamos aguardar.
E por último, uma notícia importante é com relação ao eletrocardiograma do Apple Watch. Aparentemente aí já temos a liberação do Apple Watch, do eletrocardiograma do Apple Watch liberado aqui no Brasil. Então se você comprou um Apple Watch aqui no Brasil ou comprou lá fora e não ativou lá fora, tente ativar aqui no Brasil, vamos ver se vai funcionar. Por favor, coloque nos comentários aqui se você está conseguindo ativar o eletrocardiograma no seu Apple Watch, que é um recurso muito legal, muito preciso, muito importante. A gente tem falado constantemente aqui de notícias lá no exterior, né? De pessoas que estão sendo salvas por conta dessas informações do eletrocardiograma. Inclusive na semana passada, eu não sei se foi na passada ou na retrasada, eu comentei de um caso de uma alemã aí que nem os dispositivos, os equipamentos do hospital conseguiram detectar aquilo que o Apple Watch havia detectado. Então é um recurso importantíssimo e eu espero que a gente já tenha isso liberado aqui no Brasil também, para ajudar as pessoas que estão por aqui. Legal, pessoal? Então essas são as principais notícias dessa semana. Eu espero que você tenha gostado, tenha se informado. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, esse news com outras pessoas, para que todo mundo possa ter essas informações, se manter atualizado no mundo Apple. E também não esqueça de acessar lá o site drapple.com.br para conhecer os cursos completos. Lá também tem os meus contatos, caso você necessite de algum suporte técnico online, uma consultoria, alguma aula VIP, agende o seu horário aqui comigo que a gente pode resolver teus problemas aí para você. Beleza, pessoal? Eu fico por aqui, um bom final de semana para todos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.